A Editora Brasiliense foi fundada em 1943 pelo intelectual paulista Caio Prado Júnior, em parceria com Arthur Neves e Leandro Dupré. O escritor Monteiro Lobato associou-se ao projeto posteriormente em 1944. À época da fundação da Editora Brasiliense, o Brasil vivia o período ditatorial do presidente Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo, que perdurou entre os anos de 1937 e 1945, e a editora se posicionava em oposição a essa ditadura. A escolha do nome da editora demonstra a clara intenção do grupo em interferir nos destinos e na configuração do pensamento sobre o Brasil, com outras perspectivas que não aquela do Estado autoritário. Nos 3 primeiros anos, a editora publicou vários livros sobre história e política do país. Entre eles, Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, de Paulo Prado, e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Ao lado das publicações explicitamente políticas, a Editora Brasiliense também publicava obras literárias. Em 1943, a Brasiliense publicou as obras completas de Monteiro Lobato e também, em 1943, foi editado outro sucesso de vendas, o romance Éramos 6, de Maria José Dupré. Uma das estratégias iniciais da editora foi a de vender livros em coleções e montar uma rede de distribuição, como vemos nesse anúncio publicado em 1958 no jornal Lavoura e Comércio de Minas Gerais. Durante a ditadura militar brasileira, em reação à opressão estatal, a Brasiliense radicalizou sua atuação como editora de oposição. 2 livros de Caio Prado Júnior, publicados pela Brasiliense, foram censurados durante a ditadura militar: A Revolução Brasileira e O Mundo do Socialismo. Ao longo de sua história, a Brasiliense passou por várias fases de dificuldades financeiras. Em 1974, chegou a pedir concordata. Em 1975, Caio Graco Prado, filho de Caio Prado Júnior, assumiu a direção da casa editorial. Desde 1965, ele já passara por vários cargos na editora. No início da década de 1980, a Editora Brasiliense promoveu uma revolução no mercado editorial brasileiro, lançando a coleção Primeiros Passos. A coleção apresentava livros de formato pequeno, de preço reduzido, com projetos gráficos e logomarcas criativos, escritos por autores brasileiros, voltados para o público dos primeiros anos dos cursos universitários, em crescente expansão naquele momento. Os textos eram curtos, evitando citações e buscando construir apresentações panorâmicas, e se voltavam a assuntos como socialismo, anarquismo, sindicalismo, ideologia, utopia, história, etc. A coleção Primeiros Passos começava seus títulos sempre com a expressão "o que é". Os primeiros títulos lançados foram "O que é socialismo", "O que é comunismo", "O que é sindicalismo", "O que é capitalismo" e "O que é anarquismo". O sucesso foi imediato. Os jovens brasileiros, vivendo em um país em processo de redemocratização, buscavam o conhecimento como uma forma de poder participar do novo país em construção. Entre 1980 e 1989, a coleção Primeiros Passos lançou mais de 200 títulos e vendeu mais de 5 milhões de exemplares. Todas as capas da coleção Primeiros Passos contam com a logomarca no canto superior esquerdo, em uma faixa branca com o nome da coleção e o número do volume. No meio desta faixa, há marcas de solado de sapato que indicam um caminho que continua para cima e para fora do livro, como a dizer que esses foram apenas os primeiros passos. Há outras leituras a serem feitas adiante e acima. Os livros da coleção Primeiros Passos que mais venderam foram O que é Ideologia, O que é Educação, O que é Capitalismo, O que é Sociologia e O que é Socialismo. Em continuidade ao sucesso da coleção Primeiros Passos, a Editora Brasiliense lançou outras coleções de pequeno formato para o público dos primeiros anos dos estudos universitários.
As principais coleções deste perfil foram a coleção Tudo é História, criada em 1981, que publicou cerca de 80 títulos e se apresentava como uma coleção para quem gosta, faz ou quer fazer história. A coleção Cantadas Literárias, também criada em 1981, que publicou 49 títulos e se apresentava como uma coleção franca, aberta e direta, com um projeto de literatura jovem. O volume 9 desta coleção é o romance Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. A primeira edição foi publicada em 1982 e ele pode ser chamado de romance da geração do processo da abertura política brasileira. Outra coleção da Brasiliense foi a Encanto Radical, criada em 1982, composta por 132 títulos e que se apresentava como uma coleção que fala de gente, não de heróis. A coleção Circo de Letras, criada em 1983, foi composta por 62 títulos. O texto da apresentação dessa coleção era: O circo chegou, Brasiliense lança sua nova coleção, O Circo de Letras, trazendo autores de vanguarda, brasileiros e estrangeiros. Uma nova coleção para uma nova literatura. A coleção Primeiros Voos, criada em 1981, publicou 20 títulos. O slogan da coleção era um encontro com ensaístas que fazem da teoria uma prática inteligente. E por fim, a coleção Qual é?, criada em 1984 e que publicou 8 títulos. Qual é? Era apresentada como uma coleção que tratava dos principais assuntos da variada agenda dos problemas da época, e seu objetivo era oferecer ao leitor argumentos para que ele entrasse no debate das grandes questões nacionais, incentivando a discussão e a polêmica. A linguagem visual das capas da Brasiliense incluía ilustrações e tipografias criativas em um formato inovador. Havia também, sempre incluído na capa como um segundo selo, a logomarca de cada coleção, reforçando a identificação visual. Todas as coleções possuíam uma logomarca de identificação que entraram na memória afetiva dos leitores tanto quanto os livros lidos. Na década de 1980, em paralelo aos grandes sucessos de vendas nas coleções voltadas ao público jovem, a Brasiliense também publicou trabalhos densos e complexos, com temáticas e procedimentos inovadores. Vários desses títulos se tornaram clássicos das ciências humanas, como Impressões de Viagem, de Heloísa Buarque de Holanda, O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira, com a autoria de Carlos Ilio, João Luiz Lafetá e Lígia Chiappini Leite, e o Trabalho e Reflexão, Ensaios para uma Dialética da Sociabilidade, de José Arthur Gianotti. A mesma busca por obras densas e inovadoras é verificável também nos títulos de autores estrangeiros de não ficção publicados pela editora Brasiliense nos anos 1980. São títulos essenciais nos vários campos das ciências humanas e que possibilitaram ao leitor brasileiro acesso ao pensamento daquele momento. Entre muitos outros exemplos, destaca-se a publicação das Obras Escolhidas, de Walter Benjamin. Caio Graco da Silva Prado faleceu em 18 de junho de 1992, aos 60 anos de idade, em decorrência de um acidente de motocicleta. Ele deixou sua marca no mercado editorial com coleções que são relembradas até hoje, voltadas para o público jovem e que abordavam temas essenciais das ciências humanas. Como diretor-presidente da Brasiliense, Caio Graco Prado defendia que a proposta da editora era mudar o mundo e fomentar uma política de agitação cultural por intermédio da multiplicação de opiniões.